Paz, galera, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para a nossa segunda aula, da nossa EBD. A primeira aula foi com o Diego e estamos aqui para nós termos a nossa segunda aula, que vai falar sobre conhecendo Jesus de Nazaré. Dando continuidade a tudo aquilo que o Diego falou da outra aula, Jesus como verbo, E a gente conhecer um pouquinho mais de Jesus. Então, eu convido você aí para também abrir o seu caderno em casa, pega a sua Bíblia, vai, 1 minuto, para você pegar, se ajeitar, pausa aí o vídeo e a gente vai continuar aqui com a nossa segunda aula. Conhecendo Jesus de Nazaré. Abram comigo em Marcos 1, do 1 ao 8, a gente vai estar lendo aqui, tá? Vocês acompanhem, juntamente aí na Bíblia de vocês. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará teu caminho, voz do que clama no deserto. Prepararei o caminho do Senhor, endireitarei suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judeia e todos os moradores de Jerusalém dirigiam-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pelo, de camelo e um cinto de couro. Comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de inclinar-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aqui, quando introduz, Marcos, já vai falar assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem é esse Jesus? Que a gente vai falar um pouquinho agora na nossa aula. Algumas coisas aí para vocês anotarem, e ao longo da aula a gente vai enfatizar um pouquinho mais. Então, Jesus, primeira palavra, tá? Salvar pecadores, verbo, Filho de Deus. São esses 4 tópicos que a gente vai aprofundar um pouquinho mais para a gente conhecer realmente esse Jesus lindo de Nazaré. Na revista embaixo, se você estiver também acompanhando aí com a revista, está assim, no versículo: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, Jesus, crendo, teremos vida. A gente nasce de novo. Lembra que a gente já chegou a comentar em aulas passadas os 2 tipos de nascimento? Primeiro, quando a gente reconhece Jesus como nosso suficiente Salvador, a gente crê em Jesus. E o segundo é quando a gente se batiza, nas águas, que a gente nasce de novo. Sintetizando. Olá, tudo bem? Nessa lição estudaremos o que significa a expressão bíblica: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem acompanhou o vídeo passado e deixou lá seu like também, vai entender um pouquinho, já sabe um pouquinho o que significa a palavra verbo, Continuação do que a gente teve na outra aula. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vamos perceber que nesse ato há uma linda história de amor para com o seu povo. A infância, a adolescência e a juventude de Jesus são apresentadas como uma forma de preparação para o ministério ímpar. Finalmente, vamos contemplar o evangelista João apresentando a Jesus como Filho de Deus. Vamos lá. Quem foi Jesus de Nazaré? Pensa aí, vai. Quem foi Jesus de Nazaré? A gente sabe muito de Jesus pelo que a gente às vezes ouve falar, mas a gente esquece que quanto mais a gente se aprofunda na palavra, que a gente se aprofunda no conhecimento sobre Jesus, nós conhecemos Jesus
pelo que Ele faz em nós. Não só de ouvir falar, mas de viver Jesus, né? E o que Ele pode fazer em nós. Porque Ele se sujeitou a viver como simples homem para salvar os pecadores. Por quê? Por que será, né, que Ele decidiu aceitar a proposta de Deus e vir na terra para morrer por nós? Porque Ele é chamado de Verbo. Como posso também ser chamado de filho de Deus? Tantas perguntas, mas com respostas simples, porém bem profundas. Nessa lição, refletiremos acerca dessas importantes verdades e seremos chamados a um grande desafio: compartilhar o nosso próximo a verdade maior. Deus nos amou e enviou o seu Filho para nos salvar. Vamos lá, por partes. Jesus de Nazaré. Quem foi Jesus de Nazaré? A gente vai entender um pouquinho de Jesus, né? Quem sabe dizer quanto tempo durou o ministério de Jesus? Como não tem ninguém aqui para responder, né? Vou responder. 33. Jesus viveu 33 anos e o ministério dele durou 3 anos. Em 3 anos, Jesus fez muita coisa, né? Primeiro tópico. E o verbo se fez carne. Talvez você ache meio complicada essa ideia de verbo. No entanto, não é tão complicado assim. É só lembrar da aula de língua portuguesa. Complicou mais ainda, né? Quem não gosta de português, eu gosto de matemática, não gosto de português muito não, mas... É simples. Verbo, segundo os dicionários, é a palavra que expressa a ação. Então, um pouquinho que o Diego tinha falado na outra aula, a gente volta a repetir, que é uma continuação e a gente vai um pouquinho mais a fundo. É Jesus em forma de palavra. Desde lá de Gênesis, ele já era revelado, mas em forma de palavra. Cristo é o Verbo, porque é por meio dele que tudo se fez. Lá em Gênesis estava presente o Deus Pai, o Deus Filho, que é Jesus, e o Deus Espírito Santo. E a Santíssima Trindade pode ser encontrada em toda a extensão dos textos bíblicos, de Gênesis até Apocalipse. Jesus Cristo é o Verbo. Acho que vocês nunca mais vão esquecer essa palavra verbo, né? Porque ele estava exercendo ativamente uma atividade durante todo o tempo, desde a criação dos céus e da terra até o dia de hoje, quando você acompanha essa lição. Então, desde o princípio, Jesus ele já era revelado em forma de verbo, né? E a gente vê que ao longo da Bíblia inteira vai falar sobre Jesus. Não efetivamente Jesus, né, como homem, porque aí a gente só começa a ter a revelação de Jesus como homem a partir de Mateus. Mas antes ele já era revelado em forma de verbo, palavra, de forma ativa. Mas por que o verbo se fez carne? Simples. Ele te ama tanto que veio ao mundo para que todos nós pudéssemos ser salvos, para que pudesse dar a vida por mim e por você. Ele precisou se fazer carne e nascer pequenininho lá em Belém. Verbo se fez carne, né? Então a gente entendeu o porquê do verbo. E para a gente entender todo o contexto de verbo que se fez carne, Jesus ele tinha um plano estabelecido já, né, por Deus, que era vir ao mundo como homem, passar por tudo que ele passou, viver tudo que ele viveu para nos ensinar e cumprir também o plano dele, a missão dele, que é, lembra que eu pedi no começo para vocês anotar? Salvar pecadores? Então, o plano era vir ao mundo, né, cumprir todo esse ministério, todo esse chamado para salvar. Segundo tópico, e habitou entre nós. Então o verbo se fez carne e ele habitou entre nós. De que forma? Como homem. Algo que sempre me impressionou foi a forma como as pessoas mais importantes eram muitas vezes pouco acessíveis. Você já tentou marcar uma reunião com o prefeito da sua cidade, ou com o dono de uma grande empresa, ou ainda com o diretor-geral da sua escola? Agora imagina,
você, ao marcar essa reunião, acho que tá mais fácil o diretor marcar com seus pais, né? Revelar o motivo, que é para falar dos seus problemas mais íntimos e pessoais. E aí? Será que você conseguiria facilmente agendar? Será que você conseguiria facilmente esses agendamentos? Acredito que não, né? Difícil a gente acessar alguém assim, que é bem difícil para conversar, marcar uma reunião. E Jesus, ele era acessível naquela época, né? Tanto que os discípulos, quando andavam com ele, tentavam... o pessoal vinha a multidão atrás dele e tentava proteger Jesus, e Jesus era da galera, né? Era do povo. Jesus nasceu em Belém, logo no início de sua infância. Precisou fugir com a família para o Egito, voltou a Nazaré, onde ajudou seu pai José no seu trabalho, e a cada dia, em orações, buscava com intensidade ouvir a voz do Pai Celeste. E assim foi até o dia do seu batismo, quando João Batista declarou que era chegado o tempo tão esperado. Então, Jesus habitou entre nós, né? Habitou entre nós por 33 anos, em forma de homem. E João Batista, que foi quem batizou Jesus, né? Então, João Batista ainda chegou a participar ali também do ministério de Jesus. Tópico 3. Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus, quem foi manifestado ao mundo para cumprir na cruz o plano de salvação da humanidade. No Evangelho de João, Jesus nos faz declarações maravilhosas acerca de quem ele é. Então a gente pode ver algumas formas, né, que Jesus, que mostra quem ele é. O pão da vida. Por que o pão da vida? Né? Quando a gente se alimenta da palavra de Deus, aquilo nos traz vida. Luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. O Jesus apresentado por João é o único meio de salvação para o ser humano, pois ele é o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. E sabe por que Cristo morreu em nosso lugar? Porque Deus ama você de uma forma totalmente imaginável. E dessa forma deu seu Filho unigênito para que você, crendo, tenha a vida eterna. Então, Jesus, Filho de Deus, veio cumprir um propósito aqui na Terra para que nós pudéssemos ter essa vida eterna também. E a gente ser também filho de Deus, né? Crer em Jesus para que nos tornamos também filhos de Deus. Então, o plano de Jesus era cumprir o seu propósito, né? O que Deus mandou ele fazer, o que Deus designou que ele fizesse aqui na Terra. E o propósito final, como eu comentei, era nos salvar, morrer na cruz por nossos pecados. E você, também é filho de Deus? Lembra que em aulas passadas eu tinha comentado que nem todo mundo é filho de Deus, né? E por quê? Vamos lá. Você, ao crer no nome de Cristo, também tem o poder de se tornar filho de Deus, porque apenas nos tornamos filhos de Deus mediante a aceitação de Cristo, o qual é o nosso único e suficiente Salvador. É nesse momento que acontece um novo nascimento. Mas o que é crer, expresso por João? Para o evangelista, o crer é um ato continuado, onde vivemos uma dedicação amorosa e abnegada, que continuamente se aproxima de nosso Senhor e Salvador. Vamos lá. A gente, a cada dia, né, da nossa vida, a gente tem que procurar ter mais intimidade com o Senhor e conhecer mais Jesus.
como eu falei, a gente simplesmente não crê, só crê, né? Mas saber que ele existe de verdade. Saber que ele existe e a gente sair dessa superfície rasa, se aprofundar cada dia mais em Jesus, conhecer cada dia mais de Jesus. E como que a gente consegue fazer isso? Através da oração, buscar mais de Deus. Então esse momento que a gente está aí vivendo, passando por tudo isso, que você está sem ir para a escola, às vezes fica até entediado, sem nada para fazer, já assistiu todas as séries do Netflix, né? Vamos buscar um pouquinho mais de Deus, para a gente poder conhecer Ele mais profundamente, né? Para a gente poder ter mais intimidade. E assim a gente vai conhecer mais Jesus, vai conhecer quem Ele é. Não só de ouvir falar, mas de ter experiências com Ele, né? Tudo que a gente ouviu e vê falar que Jesus é o Verbo, se fez carne, morreu por nós, teve todo o seu chamado aqui na terra, né? Fez vários milagres, passou por várias coisas. Isso tudo foi por um único motivo: o amor. Porque Jesus nos ama de uma forma que a gente não consegue nem imaginar e nem calcular, nem pensar. Esse foi o propósito, o amor. É o grande amor que Ele tem por nós. Foi por isso que Ele fez e que Ele cumpriu o seu chamado, né? Tanto que quando Jesus está lá na cruz sofrendo, Ele até fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas lá no fundo Ele sabia, Ele entendia que Ele tinha um chamado, um propósito para um plano, né? Um plano de salvação aqui na terra. Para concluir, agora você já conhece melhor Jesus de Nazaré, o Verbo que se fez carne. Nesta lição, podemos perceber o quanto Deus nos amou, entregando seu Filho unigênito para que pudéssemos ter vida, e vida em abundância. No entanto, para que possamos verdadeiramente ser alcançados por tão grande graça, é necessário nascermos de novo, através do ato de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Seja você um porta-voz dessa verdade a todas as pessoas que você conhece. Anuncie Jesus como Salvador da humanidade. Como que você vai anunciar? Através da sua forma de viver. Às vezes a gente não precisa falar de Jesus para alguém, né? Ah, Jesus te ama, né? Claro, a gente precisa falar, mas às vezes você vai pregar Jesus com a sua própria vida. Com o jeito que você leva a vida, com o que você faz da sua vida, as decisões que você toma, você vai revelar Jesus, né? Então que possamos cada dia mais buscar a Jesus, buscar entender quem é esse Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Bom, é isso, galera, nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que essa fase passe logo para que a gente possa estar junto de novo aqui pessoalmente, interagindo e aprendendo a cada dia mais sobre Jesus, sobre tudo que essa Bíblia maravilhosa tem a nos ensinar. Vamos fazer uma oração e que sua semana seja abençoada, que sua noite, seu dia seja abençoado, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, te agradecemos por tudo que nós falamos aqui, por tudo que foi ensinado, explicado. Pai, que essa mensagem, que esta aula possa ficar gravada em nossos corações. Que nós, a cada dia, possamos nos aprofundar mais em conhecer mais de Ti, em buscar mais de Ti. E que a gente possa, Senhor, revelar verdadeiramente quem o Senhor é nas nossas vidas. E não só apenas de ouvir falar, mas de ter experiências incríveis contigo. Continua conosco, meu Deus. Muito obrigada pelo privilégio, Senhor, desta aula. Em nome de Jesus, amém. Galera, curte lá a página ADI Jardim São Luís. Deixe o seu like lá. E enquanto a gente estiver nesse período aí de quarentena, né? Sem poder estar juntos pessoalmente, vai ter mais vídeos das próximas aulas gravados para vocês, tá bom? Um beijo, fique com Deus!